Boa tarde a todos. Nos ouvindo bem? Bom. Muito bem-vindos aqui ao nosso painel de transportes, né? Vou ter o privilégio de comoderar aqui com meu colega Eduardo, da CCR. Nós decidimos fazer uma grande fusão, né, Eduardo, para otimizar o tempo de todo mundo. Então, vai virar um grande painel multimodal, né? Aeroporto, porto, ferrovia e rodovia. Nós vamos aqui iniciar, né, convocando aqui os participantes, diferentes participantes. Quer começar pelos teus, Eduardo? Vamos lá, por favor. Queria, então, convidar aqui para sentar junto com a gente o Leonardo César Ribeiro, da Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário, por favor. Convidar também o nosso querido Jorge Bastos, presidente da Infra S.A. Chamar também o Felipe Borim, superintendente da área de infraestrutura do BNDES. E, por fim, o professor Paulo Rezende, professor do Núcleo de Logística da Fundação Dom Cabral. Para completar esse timaço aqui, convidar o Fábio Lavor Teixeira, secretário executivo em exercício do Ministério de Portos e Aeroportos. E o Gabriel Jacques de Moura, diretor jurídico compliance da Santo Brasil. Thierry, se me permite, eu vou fazer uma correção aqui. Nós fomos CCR por mais de 25 anos. Agora nós somos Motiva. Então, só para me apresentar, meu nome é Eduardo Camargo, eu sou presidente da área de rodovias da Motiva. É um prazer estar aqui fazendo essa co-mediação com o Thierry. Nós vamos falar um pouquinho dos desafios aqui da área de transportes no setor nacional. E eu queria agradecer aqui ao Tadini e à Abdib pelo convite, a oportunidade de mediar esse painel. E eu queria começar aqui com uma pergunta para o Jorge Bastos. Jorge, o que tem sido feito no setor de concessão nos últimos anos aqui, liderado pelo ministro Renan, secretária Viviane, o apoio da Infra, um volume de concessões bastante expressivo. Quando a gente olha o pipeline que tem pela frente, também é um pipeline impressionante, com valores muito significativos de investimento. Queria que você pudesse falar um pouquinho dessas histórias, de como é que tem sido os pontos positivos desse programa, o que foram feitos até hoje. Falar um pouquinho, vocês estão constantemente conversando com o mercado, com os investidores aqui no Brasil e fora. E quais têm sido, o que o mercado tem falado para vocês, quais são os principais desafios para poder viabilizar esse vasto programa de concessão? Bom, boa tarde a todas e a todos. Quero cumprimentar meus colegas de mesa aqui, essa mesa tão seleta aqui, essa plateia melhor ainda, né? É bom a gente falar de infraestrutura. A gente vive hoje um momento na infraestrutura. Eu falei até ontem, você estava acompanhando um painel que nós tivemos lá no momento de rodovias. É ímpar. A gente tem, com o governo Lula e o ministro Renan, que tem uma capacidade de administração assim, fantástica. Quando ele entrou no governo, a gente tinha um problema seríssimo, que eram as devoluções dessas concessões que estavam no processo devolutivo. Você mesmo acompanhava que estava no processo de devolução, você estava trabalhando, você tinha como devolver, mas não como entregar. O problema todo era esse. Então, você tinha uma ineficiência muito grande. Havia cobrança de pedágio sem obras, né? Então, sem a infraestrutura necessária para o usuário, hoje cliente, trafegar na rodovia. Então, assim que ele assumiu, ele, junto com o TCU, né, começou a fazer as negociações para a repactuação desses contratos. Vocês foram um dos primeiros, a antiga CCR foi uma das primeiras a
a entrar nesse processo. Então, e, além disso, ele falou assim, cara, é impossível a gente fazer um leilão por ano. Um leilão, o Brasil não suporta fazer só um leilão por ano de rodovia. Então, o estímulo que ele deu e pegou uma secretária super capaz, super dinâmica, que a Viviane S., que sabe trabalhar como ninguém, já vem da área há muito tempo, é servidora da NTT, trabalhou demais nesse processo de concessão. E eu falo o seguinte, que a gente vive um momento ímpar, porque nós temos também um Tribunal de Contas hoje muito mais disposto a ajudar do que punir. Né? Então, esse encontro dessas pessoas que fazem a infraestrutura hoje é um momento ímpar. Então, você conseguiu botar essas discussões num consenso, né? Acho que todo mundo hoje sabe como é que funciona o consenso. Você apresenta para o Ministério leva para a agência reguladora a demanda da concessionária, é feito um acordo que vai ser levado ao TCU para que ele faça a mediação desse acordo e saia o melhor possível. Depois desse acordo feito, ainda vai a mercado, vai à Bolsa de Valores para ser colocado para quem quiser ou puder dar uma tarifa melhor do que foi repactuada, com os compromissos que foram pactuados, ele pode participar. Né? Foi o que aconteceu no primeiro agora, foi a leilão, não teve nenhum interessado e agora está firmado o contrato, o usuário vai receber o que é necessário, do que ficar esperando 2, 3 anos para ter uma nova licitação. Então, nesse sentido, quem é o melhor beneficiado nessa história toda é o usuário. E, além disso, as novas concessões, né, os projetos estão muito mais maduros. Né? A gente tem 30 anos de concessões, a gente veio da primeira etapa de concessões que já foram até relicitadas, que é o caso da Dutra, da Ponte Rio-Niterói, da própria da 040, hoje, que foi licitada também, eram concessões lá de trás, a concessão do Rio Grande do Sul também, que também foi licitada já no governo passado, e depois veio a segunda etapa de concessões. E os modelos vão se ajustando. Né? A gente tinha um modelo de contrato em que o concessionário só tinha obrigação. Chegava num momento que você não conseguia mais regular o contrato, porque ele não permitia uma regulação mais moderna. Né? Então, o que aconteceu? Com esses encalços todos que foram acontecendo, foi melhorando a qualidade dos contratos. Né? Hoje a gente mitiga risco que não era possível antigamente. O próprio tribunal não aceitava essa mitigação de risco. Hoje eu falo o seguinte, o tribunal hoje é um parceiro das agências, dos ministérios, na formatação desses contratos. Acho que isso é uma das coisas que mais dá velocidade a isso, é o Tribunal de Contas estar sendo um parceiro na realização desse contrato. Então, o Ministério já fez, até hoje, 14 contratos, 14, em 2 anos e 5 meses de governo. Vamos fazer mais, esse ano, mais 16, se não me engano, e o ano que vem, mais 18. Essa é Então, em nenhum momento no Brasil teve um boom de projetos de concessões como está vendo agora. Né? Então, pela primeira vez, o investimento privado em rodovia vai ser maior do que o público. Né? Então, a gente tem que enaltecer o que está acontecendo hoje. Graças à dedicação do ministro Renan, à
a grande capacidade da Viviane em desenvolver os projetos, a grande capacidade do TCU em ajudar. Então, a gente vive assim um encontro. E a NTT, uma agência fortíssima, que tem dado todo o apoio, toda a condição para que esses contratos saiam. Sabe? Eu realmente já estou há algum tempo nesse setor, mas eu nunca vi nada igual como está sendo hoje. Sinceramente, a gente tem hoje um modelo de contrato que é um dos melhores do mundo. A gente sai viajando para vender os nossos projetos e a gente vê a dificuldade dos países em se adaptar nos contratos. Os nossos contratos hoje, com certeza, nós temos a maior carteira de concessão do mundo e os melhores contratos, com mitigação de risco, com uma agência reguladora firme, com projetos de qualidade. Eu, com certeza, sem medo de errar, o Brasil hoje tem o melhor modelo de contratos de concessão de rodovias, sem dúvida nenhuma. Ô, Jorge, só para dar um depoimento, né, eu acho que essa iniciativa do governo federal de entender, né, acho que logo no governo de transição, o governo de transição procurou o setor para entender quais eram as dores do setor, né, e o setor colocou muito claramente, né, que esses contratos que não estavam performando estavam sufocando e impedindo o setor de participar de novos negócios. Então, eu acho que foi uma atitude muito importante para viabilizar, de fato, essa nova carteira. Não dava para fazer coisa nova se a gente tinha problema a ser resolvido, né? E destacar aqui também, né, eu participei de forma ativa desse grupo de trabalho, essa negociação junto ao Tribunal de Contas e todo o grupo que teve lá, a própria Infra, Ministério, NTT, enfim, e destacar assim, a qualidade das discussões, né, destacar a transparência, e no final assim ficou absolutamente garantida a vantajosidade e o interesse público estava preservado, como o Jorge comentou, né, quer dizer, a solução que ficou, no final das contas, previa muito mais investimentos do que uma eventual relicitação daquele lote, né, que a gente operava, com uma tarifa mais barata e investimentos de forma antecipada. Então, assim, ninguém tinha dúvida nenhuma com relação à vantajosidade. Eduardo, você vê, para a gente modelar uma concessão nova, né, a gente tem, o projeto estava pronto, tudo mais, mas você teria que passar por audiência pública, vai de novo para o TCU. Então, até as obras começarem, a gente podia licitar, tá? A gente ia licitar esse ano, né, se tivesse feito, ia licitar esse ano, só ia ter obra daqui a dois anos, porque você ainda tem que fazer projeto, o concessionário novo vai ter que fazer projeto, um monte. Então, é uma vantajosidade que a gente vai ver com um nível, sabe, de investimento que a gente vai ter esse ano e o ano que vem. Esse que vai aparecer bastante, porque hoje a gente está acabando de assinar a primeira repactuação foi a da Motiva. Até o final do mês vai ter a segunda, né, que deve ser a Eco Rodovias lá em Vitória. Mas é isso que eu estou falando. Por exemplo, você pega, são rodovias estruturantes de contratos da segunda etapa, né? Você tem a Fernão Dias, você tem a Regis Bittencourt, você tem a Litoral, que é uma rodovia que tem um tráfego enorme, que os contratos estavam todos eles performando. Tudo que estava no contrato já tinha sido feito, mas só que são contratos longos, né? São contratos de 20, 25 anos, agora 30. A gente não consegue prever o que vai acontecer em 5, ainda mais em 20. Então, eu fico lembrando que tem um ex-diretor da NTT, que foi do TCU, que é um amigo querido, e eu nunca mais esqueço, uma vez que eu sentei com ele, infelizmente a gente estava num momento ruim, que foi o falecimento do antigo servidor da NTT, que foi meu chefe de gabinete há muito tempo. E aí eu estava com o Davi, e o Davi, diretor da NTT, e o Davi, acho que agora já deixou, mas
ele era do TCU, um brilhante quadro do TCU, e aí o Davi falou para mim assim, Jorge, rapaz, se naquela época que a gente estava discutindo o contorno de Florianópolis, lá, se a gente tiver... Eu devia ter te ouvido, que a gente tinha resolvido mais rápido, né, Davi? Mas aí, era uma outra percepção. Então, isso foi um crescimento muito grande do Tribunal de Contas, das agências reguladoras. É um aprendizado, ninguém sabe tudo no início, entendeu? A gente vai aprendendo com o tempo, com os erros, com as coisas que vão acontecendo. Então, é claro que a gente tem um contrato muito bom hoje, mas está longe de ser o ideal, né? Ontem estava falando para o Eduardo, vamos botar a Dutra uma classe 0, nós precisamos desafio, né, Eduardo? Então, falou assim, eu acho que é isso que motiva, e isso o ministro Renan dá todo o apoio, incentiva. Então, a gente está realmente num momento ímpar na infraestrutura brasileira, sem dúvida nenhuma, viu? Obrigado, Jorge. Vou passar ali para o Thierry fazer a próxima pergunta. Perfeito. Obrigado, Eduardo, da Motiva. Vamos mudar um pouco de modal agora. Vou dar uma pergunta para o Fábio, do MPOR. Fábio, também nessa atuada, né, de contratos estressados, né, de repactuações, tivemos aí 2 grandes cases, né, em discussão no Tribunal de Contas, na SESEX Consenso, são os aeroportos de Viracopos, Campinas, né, e Galeão, Rio de Janeiro, com resultados distintos, né. Gostaria que você comentasse um pouco para a gente, e especificamente, né, com vistas da decisão que foi tomada ontem pelo tribunal, como que está se desenhando esse processo, agora aperfeiçoado, né, de processo competitivo, né, então, com vários nomes aí, né, processo competitivo simplificado, enfim, uma espécie de M&A sob supervisão do regulador. Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, por favor. Boa tarde, Thierry. Boa tarde, amigos e amigas aqui do nosso painel, colegas de mesa. Vou saudá-los todos na figura do meu nobre amigo Jorge Bastos, um dos mestres, mas vou me permitir, Thierry, com muita brevidade, saudar alguns colegas que estão aqui na plenária também, o doutor Eric, grande parceiro do Ministério, Gustavo Barreto, grande amigo, Davi Barreto, imenso, enfim, nessa fala de tribunal, ser parceiro, desde a época da Secretaria CEINFRA, Porto, Ferrovia, e montando um programa de arrendamentos, mas de um modo muito carinhoso e especial, o doutor Rogério Menescal, que está ali, que há pouco mais de 15 anos me levou para essa temática de portos, e que eu acho que muito do que eu acertei devo a ele, e o que eu errei é porque eu ainda não aprendi direito com ele, ainda vou aprender devagarzinho. Obrigado, Rogério. Mas estamos num momento muito positivo, como o doutor Jorge Bastos colocou. Acho que hoje a gente tem, como há algum tempo a gente não tinha, até pelo amadurecimento institucional de agência, de tribunal e de ministério, evolução de ferramentas de gestão. Então, na hora que você tem hoje uma possibilidade de discutir casos que certamente antes iam para a justiça, demorariam anos e anos para chegar num desenho. E, às vezes, por falta de um desenho administrativo adequado, seja da agência, seja do Ministério, para se chegar numa solução. Que temos esse desenho da SESEX Consenso, isso é uma ferramenta sensacional. Então, a gente, lógico, como qualquer ferramenta, como qualquer remédio, tem que ser usado com parcimônia, não posso levar qualquer caso ordinário para lá, mas trazendo para a pergunta, nós estamos, por exemplo, com Viracopos e Galeão na SESEX. Ontem tivemos o ok, depois de uma longa discussão muito técnica, onde aconteceram uma série de ajustes, tivemos o ok para o processo de venda direta, de relicitação, de jogar novamente ao mercado. Temos vários nomes de batismo para trabalhar, que é o do caso do Galeão. Mas o mais importante do que isso é resgatar, como o Jorge colocou, um contrato que não estava performando bem. Na hora que o Ministério ou uma agência faz um modelo de concessão, não é porque a gente acha bonito ou acha feio, é porque a gente quer um serviço bem prestado. Muitas vezes a gente, enquanto governo, não tem essa capacidade, esse fôlego financeiro de fazer, e aí citando de novo o Jorge, comentou que esse ano a rodovia vai passar investimento privado em cima do público, quando a gente teve a mudança legal do setor portuário, lá em dezembro de 12, com o MP 595, depois convertida na Lei 12.815, o orçamento, só para você ter uma ideia, Thierry, me permite fazer esse preâmbulo aqui, o nosso orçamento enquanto Ministério de Portos, que era a Secretaria Especial de Portos, para fazer todos os investimentos em todos os portos, em todas as autoridades portuárias, girava em torno de 1 bi. 1 bi 200, 1 bi 100, 1 bi 400, dependendo enfim, do que a gente tivesse de OGU.
No primeiro ano de mudança de lei, a gente autorizou mais de 12 bi de investimentos em terminais privados. Nos 5 primeiros anos de lei, a gente autorizou mais de 30 bi em terminais privados e contratamos mais de 14 bi em arrendamentos. Então, ou seja, superou, seria, sei lá, somando os 30 com os 14, estou falando de 44 anos de orçamento público, 40, se quisermos arredondar, em 5 anos de parceria privada. Então, assim, não é uma possibilidade, é uma necessidade. Há necessidade de se ter essa articulação do público com o privado. Para que se tenha investimentos, e de novo, o objetivo é se ter uma adequada prestação de serviço. Em qualquer modo, no rodoviário, no ferroviário, no hidroviário, que estamos entrando agora, com apoio da InfraSA também. Então, essa solução que a gente teve ontem, no Tribunal de Contas da União, o ministro Anastasia também fez questão de ressaltar aqui na fala dele há pouco. Para a gente é sensacional, porque o que nos interessa é ter, novamente, um prestador de serviço e o usuário final do Galeão recebendo um serviço adequado. É isso que a gente precisa. Então, quando a gente faz esse processo, por que eu tenho que ter um contrato com a agência olhando? Para que esse prestador de serviço tenha um mínimo de qualidade, para que a gente, enquanto sociedade, ao usufruir daquela instalação que é pública, ela não foi privatizada, ela foi concedida, esteja o serviço adequado dentro do olhar do governo. Então, para isso que a gente faz uma concessão, porque a gente, o governo, não tem esse fôlego financeiro para investir em tudo. Temos que investir em saúde, em educação, em segurança e uma série de outros fatores, mas infraestrutura é um local que a gente pode fazer parceria. São modos de transporte que dão lucro para ter essa parceria privada. Então, ter essa articulação é necessária. Então, de novo, na hora que a gente consegue essa posição ontem do tribunal, com todo um apoio técnico da ANAC, todo o apoio técnico da SAC, todo o acompanhamento do mercado, percebam que em todos os momentos da discussão, a atual concessionária participou do processo. Ela não estava alijada do processo. Por quê? Porque ela participou, ela foi nossa parceira também, ela assinou um contrato, ela investiu. A gente teve uma série de processos. Temos que resgatar também, e isso vale para aeroportos, que nós estamos falando, mas pode se aplicar aos nossos postos também, que ao longo de 10, 12 anos, o nosso modelo de contrato evoluiu muito. Esse contrato do Galeão ainda era aquelas primeiras rodadas que 51% era da Infraero. 49%, desculpe. E agora, isso mudou. As últimas rodadas já não tinha mais isso. Então, nesse processo agora, que saindo dessa Sex Consenso, essa atualização, chamemos assim, de contrato, já vai fazer parte desse novo desenho. Então, se a gente está trazendo para o contrato, que tinha se desenhado lá atrás, que foi muito bem feito, com o horizonte e com a expertise que se tinha na época, mas que precisa ser amadurecido. Então, esse tipo de desenho, esse tipo de construção, na hora que a gente faz isso de maneira transparente, com órgãos de controle, com mercado, com a agência reguladora e com o Ministério trazendo o olhar da política pública, isso é sensacional. Então, utilizar esse tipo de mecanismo, não para qualquer caso, mas para casos de difícil solução, para casos onde a agência entende que foge de um rito regular e que eu preciso de um desenho mais sui generis e mais cirúrgico, faz todo sentido. E a gente pretende, sim, avançar com isso. Viracopos continua lá, as discussões continuam, é um caso que tem outras sensibilidades também, mas que a gente continua, enquanto Ministério, enquanto ANAC, discutindo com o Tribunal, para se chegar também nesse desenho final e voltarmos a ter esse equipamento, que é nosso, que é da nossa sociedade brasileira, fazendo o seu papel, desempenhando bem, que é aquilo que a gente espera. Fábio, só te interrompendo aqui, botando só mais uma pimentinha no que você está falando aí, eu acho que é interessante frisar, porque o momento regulatório que vive hoje, isso não vai acontecer de novo. O que está acontecendo hoje é para regular o passado. Daqui para frente, não pensa que vai toda hora ir lá para o consenso. Isso vai acabar. Então, o regulatório hoje, os novos contratos já permitem a regulação. Para ficar claro, porque senão vai parecer que não, qualquer coisa, vamos para o consenso. Não. É para resolver o que estava e acabou. Daqui para frente é mundo novo e as agências têm a capacidade de resolver. Então, é para ficar claro, para a gente poder, senão, no outro dia, falar, será que amanhã eu vou lá votar? Não, é para resolver o que tinha, não é isso? Exatamente. Obrigado. Essa é uma preocupação, presidente, que é a questão da seleção adversa. Você tem uma rodada, as coisas não dão muito certo, 10 anos depois, reescreve o contrato, parece refis. Né?
Será que daqui a 10 anos não vamos ter uma nova geração? Aí é que eu te falo o seguinte, a maturidade das agências reguladoras, porque o que você entende por uma agência reguladora? Ela não é ali só para tomar conta do contrato, é para regular o contrato. O que era amarrado lá atrás era que o contrato, hoje em dia, você tem medicação, os riscos são compartilhados, você tem medicação de risco nos contratos. Então, por isso é que melhorou. Então, por que teve que levar para o TCU? Porque os contratos anteriores não permitiam isso. Então, se você fizesse isso, você estava burlando um contrato que estava fazendo. Então, foi uma solução que, junto, todo mundo reunido, o TCU, encontrou de mitigar. Lógico que vai ter algumas coisas que vão para o Conselho, mas não vai ser nessa gama de processos que estão indo hoje, né? Quer dizer, um ou outro caso desse específico que não tenha como fazer, provavelmente possa ter. É lógico que é uma ferramenta excelente que o TCU criou, mas eu acho que não é uma coisa assim para que seja tudo levado para lá. Eu acho que isso tem que ter um tempo, e os contratos e as agências reguladoras estão cada vez mais autossuficientes para resolver esses problemas. O próprio TCU está dando essa autonomia para eles. Fica talvez de sugestão, né, para os 80 anos da Abdib, daqui a 10 anos, ter um painel para revisitar. Não, acho que uma das coisas que ficou consagrado é a questão da mutabilidade dos contratos, né, que tinha-se a impressão de que os contratos seriam imutáveis, né, e acho que a mutabilidade dos contratos é que a gente conseguiu ter essa chancela lá na CSEX Consenso. Esse ponto eu acho fundamental. Só tá contribuindo aqui para o debate que no setor de ferrovias nós somos o primeiro contrato a ser repactuado lá na Consenso. E no caso da Rumo Malha Paulista, por exemplo, nós pegamos uma situação de um contrato muito rígido, que logo de início se mostrou em ponto de caducidade. Então, assim, eu acho que o presidente Jorge traz aqui uma questão importante. Assim, a qualidade do contrato importa muito no resultado, se vai precisar ou não de um consenso. Mas acho que eu acho que essa secretaria que foi criada no Tribunal de Contas da União traz essa questão da mutabilidade com segurança jurídica para todos, e sou fã do instrumento. E a única certeza que a gente tem é que nos próximos 30 anos, alguma modificação dos contratos, ou várias, vão acontecer, né? E acho que, como o Jorge comentou, acho que as agências, pelo menos a NTT, instituiu lá o Compor, né, que acho que é justamente com o intuito de fazer pequenas mudanças, né, mudanças em que aquela diretoria fique confortável. Aproveitar aqui a sua intervenção, Leonardo, a gente viu num painel anterior um documento que foi produzido pelo setor de transportes, né, um consenso, né, que está sendo levado para a COP. Né, e nesse documento está clara a intenção, né, o que o Brasil precisa fazer para atingir um nível de descarbonização que a gente está se comprometendo até 2050. Né? E a principal vertente, né, fala da mudança da matriz de transporte, né, fala da necessidade da gente fazer o investimento no setor ferroviário, tanto no setor ferroviário de carga, quanto no setor ferroviário de passageiros. Né? E aí a pergunta que eu faço para você o que está sendo feito? O que o governo está pensando para o setor ferroviário? Como viabilizar recurso público para viabilizar investimento público direto ou investimento através de PPPs? O que a gente pode esperar do setor ferroviário para os próximos anos? Excelente. Primeiro, boa tarde a todos. Quero também aqui cumprimentar Henrique da Motiva, Eduardo da Motiva, troquei o nome, mas não acertei a empresa. E Thierry também, amigo, presidente, Jorge Bastos, todos os colegas aqui, que são já colegas, Davi Barreto, todo mundo aqui, parece que a gente está aqui numa sala de reunião, né, de trabalho. Bom, acho que o primeiro passo foi dado em 2023, quando se criou a primeira Secretaria Nacional de Transporte Ferroviário. O presidente Lula e o ministro Renan Filho sinalizam aí a importância estratégica do setor ao criar, no âmbito do Ministério dos Transportes,
uma secretaria para formular políticas públicas, né? Antes não havia, antes era um departamento. Quando nós assumimos a secretaria, a gente inicialmente iniciou, naturalmente, um trabalho, um diagnóstico, para entender o que estava acontecendo, né? A ABDIB hoje aqui, quero também agradecer o convite, a ABDIB é uma das principais associações de infraestrutura, e os relatórios da ABDIB serviram, nesse momento inicial, também nessa etapa de diagnóstico, a gente percebendo claramente ali um gap, uma lacuna de investimentos no setor de transporte, especialmente. A energia tem seus desafios, mas já avançou bastante, comunicação também, saneamento, teve um marco legal de saneamento, os investimentos privados estão acontecendo, mas no setor de transporte a gente percebeu logo de cara ali, aí no setor de ferrovias, a importância ali da gente fazer uma retomada do investimento. E aí a gente abriu uma avaliação do programa de renovação antecipada, né? Entramos ali com a Consenso, TCU, com a Malha Paulista, o trabalho começou e a gente basicamente envelopou, digamos assim, a ação da Secretaria em 3 frentes, né? Primeiro, retomar esse diálogo de que é importante o Estado participar com o setor privado no investimento em ferrovias, né? Acho que a gente se perdeu um pouco. A gente avançou muito na legislação em 2017 com a lei de prorrogações, em 2021 com o novo marco legal de ferrovias, mas a gente se perdeu um pouco nesse debate em trazer somente a visão que o privado resolveria tudo sem a participação do público, né? Não precisa o Estado participar, porque a gente vai ter aqui um programa que o privado vai resolver todas as questões de ferrovias com capex, muitas vezes, que chegam a 20 bilhões de reais. Então, a gente está tentando despertar, resgatar essa discussão de que o Estado precisa participar, e, para isso, a gente foi atrás de recursos, né? E aqui entram as repactuações contratuais para que a gente consiga, com segurança jurídica, tornar os contratos que foram renovados otimizados e, ao mesmo tempo, trazendo adicionais de vantajosidade, por entender que ali, no final das contas, né, a gente renovou 4 contratos que, basicamente, significaram 75% do TKU que se movimenta. Mas, em termos de investimento em malha de interesse da administração pública, somente 300 quilômetros, que é a FICO. Então, a gente achou que poderíamos ter ali um acordo com o setor privado, que renovou os contratos, de maneira que a gente conseguisse trazer contratos otimizados, que estavam muito rígidos, e, ao mesmo tempo, um adicional de vantajosidade para investir em malha de interesse da administração pública. Bom, isso está acontecendo no âmbito da Secretaria de Consenso no Tribunal de Contas, ao mesmo tempo que a gente também está discutindo fontes alternativas de investimento, para não depender somente de aportes governamentais, mas também a gente pode pensar nos ativos da faixa de domínio, nas operações urbanísticas que a Lei 14.273 traz. Eu tive a oportunidade de trabalhar no marco regulatório da securitização de créditos tributários e não tributários. Eu acho que isso é uma fonte de recursos que pode alimentar o setor de infraestrutura com garantias. A lei foi sancionada, a Lei Complementar 208. Acho que a gente precisa ter uma discussão de precificação de ativos no Brasil. Se fala muito em dívida, mas e os ativos? Precificando bem os ativos, a gente consegue reduzir o gap de viabilidade dos projetos e o Estado entra já com mecanismos mais sofisticados. Mas aí eu lembro que, nesse processo, eu cheguei para a minha diretora de projetos e obras, a Mariane, que é uma engenheira. Eu sou economista, botei na diretoria de projetos uma engenheira e na diretoria de outorgas um advogado, né, para tomar conta dessas questões. Mas, assim, eu lembro que eu falei com ela: Mari, se eu te der aqui tantos bilhões agora para você aplicar, eu não vou ter projeto. A gente chegou também com ausência de projetos maduros, né? Eu lembro que o corredor Fico-Fiol estava ligando em Figueirópolis, não fazia sentido, se pagava um jeito de passagem, passava na Norte-Sul, é melhor ali um corredor passando corrente. A Malha Oeste, um projeto que estava com VPL positivo, sendo que o minério está indo para a hidrovia, né? Então, assim, a gente teve que reconstruir. Aí, quando eu percebi, bom, não é só o dinheiro, né? Só o dinheiro não basta no setor de ferrovias. Tem que ter um banco de projetos. Hoje, os países avançados constroem banco de projetos. Então, eu até estava conversando com o Jorge Bastos aqui antes de participar aqui desse painel.
para a gente, eu emiti lá uma orientação, digamos assim, Jorge, para a gente estruturar um banco de projetos, porque a gente está estudando os 28 mil quilômetros de ferrovias. Então, de um lado, recuperar os recursos, né? Derrubamos o veto na Lei 14.273. Hoje, o artigo 66 obriga que os investimentos arrecadados de ferrovias sejam investidos no setor. É um princípio legal criado no país em 2023. A Lei de Ferrovias também permite que a gente consiga fazer investimentos cruzados, ou seja, o setor de ferrovias ele tem instrumentos de funding que outros setores não têm, a gente precisa explorar isso. Mas só os recursos não bastam, é preciso ter um banco de projetos. O estado da arte é esse na Austrália, em outros países, no Chile. Um banco de projetos com estágios e que você analisa os projetos, gasta tempo nos projetos. Não adianta fazer projeto de qualquer jeito, porque senão você faz concessão aí que o cara não consegue terminar a obra. Tem alguns exemplos. Um exemplo aí que está acontecendo no setor de ferrovias. Fez o leilão em 21, mas não está concluindo o investimento. Por quê? Porque o projeto não foi bem feito. Então, a gente precisa gastar tempo também fazendo projeto, bons projetos. Construir um banco de projetos para ter o recurso, ter o banco de projetos, mas ter o recurso e o banco de projetos também não é suficiente. Eu falei para vocês das 3 frentes, né? Tem uma frente que é fundamental. Arcabouço institucional, segurança jurídica. A política pública entrando junto com a NTT para estabelecer segurança jurídica e atrair o investimento privado com instrumentos novos. Exemplo, chamamento público. Agora a gente regulamentou o chamamento público, que é você pegar um trecho ocioso ou antieconômico e isso oferecer para o setor privado para ele entrar dentro de uma parceria público-privada inédita, que é a infraestrutura pública com uma autorização operando uma infraestrutura pública. Interessante isso. Estabelecemos uma nova regra de devolução de trechos com precificação de trechos. A norma anterior, o preço era inviável. Então, a gente tinha erros assim. Então, na Consenso da Malha Sul, estou dando exemplos aqui que a Consenso do TCU é fundamental para o setor de ferroviário, está sendo. Então, a gente fez uma nova norma sobre a precificação dos trechos a serem devolvidos, antieconômicos, para justamente conectar com o chamamento público e tentar viabilizar um programa nesse sentido. Então, a gente também trouxe uma portaria para renovar os contratos, estabelecendo diretrizes gerais, né, dando segurança jurídica para o processo. Agora está em consulta pública a primeira política de outorga ferroviária, artigo 9, estabelecendo, quando há brecha de viabilidade nos projetos, o aporte, que pode ser não só com a ação orçamentária que nós trouxemos para o orçamento, a ação de aporte. Então, a gente tem hoje 2 fontes vinculadas no orçamento. Agora, a gente vai ter que batalhar pela margem fiscal no orçamento para ter o recurso. Só que a gente vai ter agora o instrumento de transparência para saber o que arrecada e o que está indo para ferrovias. Isso já é muito. Já é um primeiro passo importante da Secretaria Nacional de Ferrovias. A gente saber exatamente o que entra e o que está saindo, isso podendo ser aportado via uma ação orçamentária e a gente podendo também fazer o aporte via investimento cruzado que a lei permite. Estamos construindo isso. Já está muita coisa já avançada. E, então, fazendo essa conexão do recurso com banco de projetos e com um portfólio normativo para dar segurança jurídica, para destravar investimento privado, dentro de uma ótica de parceria público-privada, a gente acha que consegue fazer aí um direcionamento para expandir a malha ferroviária. Aqui, se a gente parar para pensar bem, a gente tem 30 mil quilômetros de ferrovias no Brasil, sendo que 10 mil opera heavy haul, 10 mil está parado, sem carga, e 10 mil operando, eu até brinco que é operação social. De vez em quando passa um trem. Mas, assim, esses 10 mil, nós temos a Estrada de Ferro Carajás, com uma operação de minério, passa um pouco de grão, mas lá no norte, basicamente o minério. Tem a Vitória Minas também com a MRS fazendo no sudeste a operação de minério. A Rumo Malha Paulista trazendo a carga do centro do país para o Porto de Santos. A FCA pegando um pouco da carga do Goiás e do Mato Grosso também. Mas e a carga geral? Como é que a gente pode fazer ela acontecer no Brasil? E o transporte de passageiros? Então, a gente tem uma estratégia. Trechos serão devolvidos, a gente pode usar a malha que vai ser devolvida para explorar o transporte de passageiros. Agora já estamos nos estudos que nós estamos fazendo, já está chegando Brasília, Lusiânia, Feira de Santana, Salvador. Então, já temos ali um importante input. Existe um gap de viabilidade que a gente pode alocar os recursos, mas o mais importante, a gente tem uma riqueza
urbanística para explorar, para reduzir esse gap de viabilidade. Então, a gente precisa discutir essas fontes alternativas para o setor de ferrovias. Na carga geral, a gente tem ali a ligação sudeste com o nordeste, dentro do processo de discussão da FCA, que pode ser uma alternativa importante. Agora, é difícil estimar demanda, né, no setor de ferrovias, diferentemente do setor de rodovias. Então, a gente precisa ter bons projetos, ter recursos para o setor, ter um arcabouço institucional seguro, e eu acho que assim a gente consegue endereçar uma visão de médio e longo prazo para o setor de ferrovias, que, como você trouxe, é fundamental para o país, especialmente não só pela eficiência econômica, mas pela descarbonização. Vou dar um exemplo. Só o corredor FIOL ele descarboniza 65 milhões de toneladas de emissão de CO2 dentro do estoque. Então, assim, ferrovias, para um país como o Brasil, que tem dimensão continental, é o principal player do mercado de minério e agro, e precisa também fazer transporte de passageiros e de carga geral, ferrovias é o que vai descarbonizar a economia, o setor de transporte, e é o que vai trazer segurança, eficiência econômica e vai trazer uma série de externalidades. Eu acho que a gente pode avançar nesse diálogo assim, e quero agradecer sempre esse espaço para a gente debater e dialogar, porque quem ouve mais erra menos. Então, estou à disposição também aí de entender aí o que vocês pensam. Obrigado. Bom, vou fazer que nem em debate eleitoral. Vou pedir pergunta para o candidato Jorge, com um comentário do candidato Felipe, né, vou dar uma otimizada, e falar uma coisa nova, né? Falamos de aeroporto, porto, rodovia, ferrovia, mas nós estamos acompanhando o nascimento, né, presidente, de um novo setor, que são as concessões de hidrovias, né, que estão, nesse momento, sendo modeladas, estruturadas pela Infra-SA. Eu gostaria que o senhor pudesse nos contar um pouco como que é a modelagem, né, desses novos projetos, e o Felipe talvez comentar como que ele enxerga a financiabilidade dessas futuras concessões hidroviárias aqui no Brasil. Falar um pouquinho, porque eu estava aqui tentando defender a Viviane, que ela não veio, então vamos falar um pouquinho do meu mercado agora, que é a Infra-SA. A Infra-SA é uma empresa que tem vai fazer 3 anos em setembro. É uma junção, todos sabem que é uma junção da Valec, que é a maior construtora de ferrovia da América Latina, com a EPL, que era a empresa de elaboração de projeto. E, dentro dessas atribuições, a gente atende tanto o Ministério de Portos e Aeroportos, quanto o Ministério dos Transportes. Então, a gente tem modelado com o ministro Silvio, que também eu tenho que enaltecer a figura do ministro Silvio, que, depois que ele assumiu o Ministério, deu uma outra dinâmica para o Ministério. O Ministério está cada vez mais pensando grande, fazendo os leilões, fazendo acontecer. E umas medidas que eles tomaram, que era para a gente correr com a primeira concessão hidroviária, né? Então, a Infra modelou essa concessão, né, de uma forma muito bem estruturada, prevendo as fases do rio, para que ele fique sempre navegável, para que as coisas aconteçam no seu tempo, mitigando o problema ambiental. O projeto ficou muito bem estruturado, não é porque falar que nós fizemos, mas realmente ficou muito bem estruturado. E está fazendo outros, né? Agora o BNDES também está modelando alguns projetos, né? Vamos falar do BNDES. O BNDES também é um outro órgão que, nesse governo, triplicou o número de financiamentos, né? Está financiando para todo mundo, a infraestrutura está bombando. Então, e é importante, que eu falo da infra, é a multimodalidade, né? Porque você precisa ter, né, a hidrovia, você precisa ter a rodovia, você precisa ter a ferrovia, e você precisa ter o porto e o aeroporto. Então, nesse sentido, a gente tem feito essa modelagem, né, já prevendo os acessos, como vão ser, como vão mitigar esses riscos todos. Então,
Foi um trabalho muito bom. O pessoal da equipe da Infra aí foi muito competente nessa realização dos projetos. Bom, boa tarde a todos e todas. Queria agradecer aqui o convite da Abdib, é um prazer, uma alegria aqui participar desse fórum. Queria saudar aqui meus colegas. Então, só pegando um gancho aqui do nosso grande referência aqui para todos, né, presidente Jorge Bastos, a gente não chegou a triplicar, mas a gente duplicou as aprovações para a infraestrutura. E acho que digo isso com muito orgulho, porque tem sido um foco da gestão do presidente Mercadante. Nós passamos de 46 bilhões para 80 bilhões, na média, né? 46 bilhões era a média de 10 anos até 23. Praticamente dobramos, né, para 80 bilhões aí de aprovações por ano para a infraestrutura. E fizemos isso com recursos não subsidiados, né, com recursos com taxas de mercado. Menos de 10% dessas aprovações são subsidiadas e são muito específicas, como o Fundo Clima, né, que é para projetos que têm um caráter muito forte de sustentabilidade e de descarbonização. E também estamos fazendo isso trazendo o mercado de capitais, né, tendo um efeito de crowding-in no mercado de capitais, emitindo debêntures junto com o mercado de capitais e trazendo o mercado de capitais para projetos que tipicamente não são financiados, como, por exemplo, projetos que têm maior risco de CAPEX e maior duração, né. Esse acho que é um ponto, inclusive, muito interessante, porque houve uma expansão no mercado de capitais muito grande nos últimos anos, né, que todos conhecem, e é muito saudável para a economia brasileira, que sempre teve um mercado muito raso. Mas se a gente observa os dados, e os estudos recentes têm mostrado isso, a gente passou aí de coisa de 2% em 2013 e 2014, hoje deve estar em torno de 6%, 7% do PIB, e essa expansão não acompanhou a expansão dos investimentos em infraestrutura. Houve uma expansão muito grande, ao mesmo tempo que os investimentos estavam caindo. E aí o que os estudos têm mostrado? Que as emissões de mercado de capitais elas vão muito para realavancagem e para capital de giro e aquisição de participações das empresas. Então, elas não vão tanto para investimento. Cerca de 20% a 30% vão para investimento e o resto vai para essas outras modalidades, que não é investimento em si, né? No BNDES, a gente financia mais de 80% dos nossos financiamentos vão especificamente para investimento. E então, quando a gente entra no mercado de capitais, a gente consegue trazer o mercado para esse tipo de projeto, que você tem risco de CAPEX e que você tem prazos mais alongados. Então, acho que a gente tem feito essa expansão de uma maneira muito saudável e trazendo, alavancando os recursos de mercado de capitais, né? E como que a gente tem conseguido fazer isso? A gente tem inovado muito nas modelagens financeiras. Queria citar rapidamente 4 projetos para chegar nas hidrovias, né, que é o foco central. 4 projetos recentes de rodovias, que são a Dutra, que foi um financiamento que foi a maior debenture de infraestrutura da história, feito de maneira non-recourse, com uma garantia apenas para caso de overcost no investimento, de aumento dos custos de investimento, né? Foi um financiamento super emblemático, que já ganhou 2 prêmios internacionais, deve ganhar outros prêmios. Fizemos a Litoral Pioneiro, que é o lote 2 do Paraná, que também é um investimento, o financiamento de cerca de 7 bilhões de reais, com uma estrutura de garantias que ela vai acompanhando o resultado do projeto. Então, num cenário base, ela chega numa estrutura de garantias em que a metade, mais ou menos, dos desembolsos tem garantia de fiança bancária. Se for um cenário pior, fica 100% garantida. E se, à medida que o projeto for performando, for um cenário melhor, ela vai para o non-recourse. Então, também super sofisticada, é uma operação que deve ganhar prêmios aí nos próximos meses. Fizemos também, no final do ano passado, a NRO, que está dentro aí, que foi uma operação emblemática, porque ela puxou um pouco a solução consensual, né? Foi a primeira, era a antiga CRO, né, no Mato Grosso, 163. Foi a primeira que teve uma solução aí fora da caixa, né, e puxou a criação do consenso no TCU. A gente fez um financiamento que ele estruturalmente é non-recourse, e a gente colocou só uma garantia para o risco político, que é muito específico do projeto por ser uma estatal e que não tinha como ser mitigado. Então, também super inovadora. E agora, no início do ano, a gente fez a Eco Rio Minas, que é uma operação de 7,4 bi,
com um novo tipo de completion, que acho que foi inventado no BNDES, que é um completion reverso, que ela parte sem garantias, mas se o cenário for pior do que o previsto, entram garantias corporativas ou fianças bancárias. Então, acho que essas 4 operações são todas operações muito grandes, todas junto com o mercado de capitais, todas sem recursos subsidiados, e que tem como grande diferencial esse caráter inovador que traz segurança para o projeto e, ao mesmo tempo, viabiliza que os acionistas executem investimentos muito grandes, projetos, mega projetos, né, sem ter um peso excessivo das garantias. Bom, fiz todo esse preâmbulo para a gente chegar aqui nas hidrovias. A gente tem buscado aplicar essas inovações nos outros setores, então a gente faz isso também em aeroportos, estamos começando a fazer em ferrovias, temos total interesse em fazer em portos também, temos tentado puxar projetos em portos, trazendo o mercado de capitais, é um setor que não é muito típico de mercado de capitais, né, mas a gente tem tentado construir, estamos fazendo um trabalho intenso ali para construir isso para portos, e estamos trabalhando com o governo para anunciar em breve linhas e condições de financiamento específicas para os projetos de hidrovia e também para os projetos, aproveitando aqui, de concessão de canal de acesso, né? Então, esperamos em breve ter desenhado as condições e poder anunciar isso, até para dar segurança para os players para participarem dos leilões, que poderão contar com o BNDES. Podem ir ao mercado também, logicamente, mas terão ali o BNDES para apoiar com condições sinalizadas. Exatamente. E para finalizar a fala aqui, a gente tem trabalhado também, acho que a gente está num momento de taxa de juros altas que dificulta muito o investimento em infraestrutura, né? Então, o BNDES tem trabalhado para desenhar soluções de financiamento novas também que permitam a gente contratar os financiamentos de infraestrutura, evitando que os investimentos sejam postergados, né? Já tem saído notícias de postergação de investimentos, né, e postergação dos financiamentos por causa do nível de taxa de juros. Então, a gente tem trabalhado, esperamos anunciar também no segundo semestre condições de financiamento, modalidade, né, estruturas de financiamento que permitam a contratação nesse momento de taxa de juros elevada, com flexibilidade para que isso não seja oneroso para as empresas. Então, peguei o gancho aqui das hidrovias para fazer, né, uma visão geral do financiamento, mas acho que a principal mensagem é que o BNDES está aqui para atuar como um sustentáculo para esse ciclo virtuoso de investimentos, para todo esse trabalho fantástico que a Infracer, o Ministério dos Transportes, vem realizando, o Ministério dos Portos e Aeroportos também. E esperamos continuar fazendo esse apoio. Todos podem contar com o BNDES, estamos à disposição aqui para continuar incentivando esse ciclo de investimentos. Eu vou... Desculpe interromper de novo, mas eu não podia deixar de falar do BNDES, não. O BNDES tem sido um parceiro, porque ele também está acompanhando os projetos. Como você tinha feito uma pergunta no início que eu não respondi, quer dizer, a discussão com o mercado dos projetos tem sido feita de maneira intensa. A Viviane, toda hora, junto com o Jorge, vai a São Paulo discutir os projetos, o BNDES participa. Então, quando vai, o BNDES já conhece o projeto de trás para frente, o financiamento já está pronto. O próprio projeto é a garantia do financiamento, né, Borim? Então, quer dizer, a gente tem que falar mais para todo mundo sair daqui, falar dos projetos, que a gente precisa ter mais gente entrando nesses projetos, que são muito bons. Então, e tem financiamento, tem estrutura. A gente tem que aproveitar esse gancho desse momento que a gente vive, viu? Deixa eu aproveitar aqui para tentar fazer uma amarração com o professor Paulo Rezende. O Brasil, um país continental, a gente acabou de ouvir aqui, com muita demanda de infraestrutura de transporte, ficou muito tempo sem ter projeto, sem pensar na logística necessária, obviamente com recursos financeiros limitados. A gente está falando aqui de projetos de concessão de rodovias, né? Muitas vezes projetos que têm viabilidade financeira para serem autossustentáveis, mas a gente também tem necessidade de fazer investimentos em outros corredores que são estruturantes, sejam nacionalmente, sejam regionalmente, com as limitações que o país tem orçamentárias, né? Então,
Queria ouvir um pouquinho do professor, como é que a gente pensa a logística nacional e como é que a gente prioriza aonde colocar o pouco dinheiro que a gente tem. Obrigado, Eduardo. Boa tarde a todos. Nós, na Fundação Dom Cabral, nós decidimos não olhar para nenhum portfólio de projeto. Nós decidimos olhar para a demanda. Portanto, o nosso forte é a nossa matriz de origem e destino. Uma matriz que está completando 10 anos, e nós atualizamos com a nossa equipe, Eduardo, rodando em 2024, 18 mil quilômetros para ir direto onde está a demanda. E eu queria colocar aqui a matriz de transporte do Brasil. Se nós realizarmos todos os projetos no portfólio atual, por exemplo, Davi, nós vamos atingir 2035 com uma participação ferroviária próxima da que temos hoje. Portanto, esse é o nosso custo, esse é o nosso prejuízo, uma deterioração enorme dos nossos ativos com um baixíssimo investimento histórico. Então, portanto, eu saúdo o Jorge, o Leonardo, todo mundo que está acelerando essas concessões, porque nós acreditamos que as concessões serão capazes de não fazer com que a gente continue retrocedendo. Mas eu queria trazer aqui um olhar do futuro. E o olhar do futuro, como todo mineiro do interior, né, tem que ser através de uma história. E eu quero contar uma história rápida para vocês, começando nas terras degradadas da pecuária extensiva do norte do Mato Grosso. São 28 milhões, Mato Grosso do Sul, Pará, e parte de Minas Gerais, são 28 milhões de hectares de terras degradadas. Essas terras eram da pecuária extensiva e agora estão sendo, de maneira acelerada, transferidas para a iniciativa privada, para o plantio da nova semente da Embrapa, que é uma semente capaz de consumir 50% da água que uma semente tradicional consome, e ela germina em terras semi-arenosas. Com isso, nós vamos ter uma produção de milho superando a produção de soja no Brasil em menos de 5 anos. Portanto, quem chamar milho de safrinha, cuidado, porque nós vamos ter que mudar essa expressão. Muito bem, Jorge. O que acontece com esse milho? Esse milho não é exportado. Ele é transformado em 2 subprodutos, o etanol, que hoje já é 20% da nossa matriz, e em 10 anos atingiremos 40% da nossa matriz de etanol no Brasil, que é o produto principal do milho. Mas tem um subproduto. O subproduto é o farelo do milho. Esse farelo do milho ele desce para as granjas na avicultura e na suinocultura de Santa Catarina. A minha pergunta é: quantos quilômetros de ferrovia nós temos do norte do Mato Grosso em direção a Santa Catarina? Nenhum quilômetro depois de Rondonópolis. Então, o que acontece é que nós vamos ter que colocar isso na traseira de caminhão e andar cerca de 3 mil quilômetros. Quando nós chegamos em Santa Catarina, de caminhão, do chamado DDG, que é ótimo para a alimentação de suínos e aves, nós vamos ter em Vargião uma fábrica da Nestlé, que acaba de adquirir a Purina, e essa fábrica em Vargião ela vai ser responsável por fabricar, com a matéria-prima principal, que é víscera de frango e víscera de suínos, por isso ela está em Vargião, em Santa Catarina, cuja única forma, Gustavo, de chegar em Vargião é uma estrada, é uma rodovia de pista simples, esburacada, e que vai pegar todos esses caminhões que vêm com essas vísceras, vai transformar
em ração para pets. Essa ração para pet ela é colocada em container. Você não consegue ter portos que movimentem container no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina ou no Paraná. Não para ração para pet. Só que a Nestlé vai alimentar metade, em 35, metade do mercado de pets dos Estados Unidos. Então, ela vai ter que subir de Vargião até o Porto de Santos e torcer para ter navio para colocar essa ração. Então, eu quero alertar aqui para o futuro. É preciso que quem faz o planejamento no Brasil, no futuro, não agora, agora nós estamos indo muito bem, vocês acabaram de falar. Do futuro, tem que conhecer o Brasil. E tem que conhecer a dinâmica dos fluxos brasileiros. Então, é isso que a gente torce muito para que os responsáveis pelo Plano Nacional de Logística 2050 tenham essa visão de preparar o Brasil, uma visão essa que me parece que está sendo colocada do setor produtivo na nossa matriz. Desculpa alongar muito, mas eu só quero colocar assim, o Brasil do futuro, ele precisa fazer o dever de casa de agora, mas começar a pensar também, rapidamente, em quem vai tomar conta dele daqui a 30 anos. Posso puxar a bola? Lógico, por favor. O professor Paulo é um grande amigo e aí ele levantou a bola para mim e eu não posso deixar de cortar, então vou botar na sexta. Mas é importante o que ele está falando e é importante um dos desafios que, quando o ministro Renan me convidou para assumir a presidência da InfraSA, é uma das coisas assim, que eu tenho verdadeira fascinação e desejo de fazer, que é um plano nacional de logística realmente discutido com toda a sociedade, debatido com toda clareza, para que todos participem e colaborem, porque a gente tenha um plano sustentável, um plano que seja conhecido por toda a sociedade, todos possam participar. Nós estamos começando a fazer junto com o Ministério, né, porque antes quem elaborava o plano era a EPL e depois a Infra, mas tem uma lei que ficou a cargo do Ministério fazer, mas a Infra é o braço do Ministério para fazer o PNL. Então, a academia está participando, a Fundação está participando com a matriz de origem e destino, que é super importante para a gente poder viabilizar o plano. Mas é importante que todos que estão aqui contribuam, participem, dê a sua opinião, entendeu? Que é importante a gente saber como está sendo elaborado esse plano, para ele ter credibilidade, para que ele seja sustentável, para que ele seja do conhecimento de todos, que ele fique perene, que não fica toda hora mudando, fazer um plano de Estado. A gente quer fazer plano, não quero fazer plano de governo, nós queremos fazer plano de Estado, porque é fundamental para um país para desenvolver, ele precisa ter planejamento. Isso sem dúvida nenhuma, o meu maior desafio dentro da InfraSA é dar esse subsídio para que a gente tenha um plano realmente sustentável e que toda a sociedade participe. Toda a sociedade participe. Porque se a gente faz um plano só técnico, como é o de 30, muito bom, todo mundo critica, mas toda a sociedade sabendo o que vai acontecer, o que tem. O meu desejo é que esse plano, depois dele pronto, levar ele para o Congresso Nacional, para que ele seja efetivado e vire uma carta magna para que ele seja cumprido ao longo do tempo, perpasse os governos e ele vire um plano, porque desse plano você vai fazendo os projetos, entendeu? A InfraSA ela tem que ser, como o nosso secretário falou, isso é uma determinação nossa lá, é fazer como os mais velhos conhecem o que tinha o JPOT, era onde tinha projeto.
sabe? Foi o que eles falaram, se eu tiver dinheiro, eu não tenho projeto. A gente precisa ter isso. E a gente também não tem que fazer projeto da cabeça, tem que saber projeto com planejamento, com um plano sustentável, né? Com um plano de logística. Dali a gente começa a elaborar os projetos que deem viabilidade, como o Paulo falou. A gente está elaborando alguns projetos com a devolução da Malha Sul. Então, nós estamos junto com o BID, junto com o IFC, tudo modelando projetos para o país, para desenvolver esses grãos que o Paulo falou. Já está sendo pensado, a gente já está vendo o que pode viabilizar, a gente já está tentando ver com ferrovia, está fazendo a repactuação, uma negociação, né? O secretário pode falar até melhor da ferrovia que era da Rumo, do Mato Grosso do Sul, né? Que ali, hein? A Malha Oeste, né? Então, e ela pode linkar. Você tem no Paraná a rodovia, aquela ferrovia do Paraná que está praticamente desativada, ligar ver a devolução da Malha Sul, que pode fazer. Então, está sendo estudado vários trechos que a gente possa viabilizar. A gente tem que entender que, no mundo inteiro, quem faz ferrovia é o governo, né? O Brasil tem uma condição diferente dos outros países no mundo. O Brasil tem carga. Os outros países, eles têm ferrovia, têm tudo, mas já está tudo estabelecido. Hoje a gente tem carga, o país tem uma capacidade de produção enorme, sabe? Então, e o que a gente precisa fazer é viabilizar isso, né? Então, esses projetos vão dar a condição para a gente estruturar esses. O PNL vai dar condição para estruturar esses projetos. Eu acho que é fundamental o que o Paulo falou, e a gente está pensando nisso. Tenho certeza, o ministro Renan é um entusiasta do Plano Nacional de Logística, então, com certeza, a gente vai sair com um plano consistente. Vocês possam me cobrar daqui a um ano, que a gente tem um prazo até o final do ano para entregar e discutir. Nós estamos fazendo seminários, já fizemos em várias localidades, e onde os senhores puderem ajudar, dando a sua contribuição para que a gente tenha um plano realmente de Estado, vai ser muito bom. Eu peço encarecidamente que todos contribuam. Se eu puder, muito brevemente, ter uma parte na fala do meu amigo Jorge, primeiro para reforçar o convite de que todos possam contribuir com a construção do PNL, mas destacar o seguinte aspecto: na mudança do governo, houve uma preocupação muito grande do mercado e de alguns técnicos nossos também, de, puxa vida, o Ministério que até então era um Ministério único, que cuidava de todos os modos de transporte, vai voltar a ser dividido, vai ficar cada um puxando para um lado, né? Vai ter um planejamento separado, cada planejamento setorial, a gente vai perder a visão integrada. E o que a gente tem enxergado é exatamente o contrário. Não só o ministro Renan, o ministro Silvio também, mas via a Infra-SA, que nessa construção, não só do PNL, né, Jorge, mas dos planos mestres também, os planos setoriais de logística, a participação da Secretaria de Portos, a participação da Secretaria de Hidrovias na construção do porto, eu diria que é do mesmo peso da Secretaria de Ferrovias e da Secretaria de Hidrovias, como deve ser. Então, ou seja, eu me lembro que quando a gente lançou o PNLP, também na época, o Rogério, nosso secretário de Planejamento, era um planejamento sensacional, mas a gente não conseguiu, à época, avançar muito nessa integração com o Ministério dos Transportes. Então, a gente tinha um PNLP, um Plano Nacional de Logística Portuária, muito bem feito, com uma base conceitual muito sólida, mas que tinha um pequeno, entre aspas, detalhe: os nossos cronogramas não estavam casados com os cronogramas do Ministério dos Transportes. É isso. Então, era um problema. Ele tinha um trabalho belíssimo, com uma base conceitual e feito pela academia muito boa, mas se faltou esse detalhe, de novo, que não é detalhe, é óbvio, que hoje a gente consegue. Hoje a gente tem esse ator centralizado, que é a Infra-SA, que escuta todos os modos de transporte, então integra os nossos planejamentos, nossa carteira de projetos, pegando todos os cronogramas e faz essa compatibilização. Então, só reforçar, Jorge, muito brevemente, essa característica do PNL, que é, enfim, somos entusiastas do tema, né?
gente que acompanha o setor sabe da necessidade de ter essa visão de longo prazo, até para definição de orçamento também, priorização, mas, enfim, reforçar o convite para que a gente possa todos contribuir na construção desse planejamento até 2050. Não, o doutor Paulo é peça fundamental nesse PNL. Fábio, outra coisa que a gente tem que... Eu falo assim, eu sou otimista por natureza, né, mas eu acho sempre que vai... senão a gente não consegue viver. Eu acho que o cara que vem para cá, ou dia ou azar, não vai para frente, não. Então, você vê só, como é que a gente vive um momento... Sabe quanto tempo tem essa licença do Pedral do Lourenço que o Ministério conseguiu resolver agora? Quanto tempo, Fábio? 16 anos. Só 16 anos. E eles conseguiram. Vai destravar aquilo ali, dá uma hidrovia maravilhosa, meu amigo. Vai ser um multimodal tremendo, entendeu? Então, a gente tem que, sabe, eu sei que tem muitas coisas que precisam ser realizadas, mas vamos enaltecer o que a gente tem feito, o que a coisa está acontecendo, o Brasil como é que está andando, sabe? A gente tem que se orgulhar do que a gente tem feito, cara. Olha, sinceramente, eu fico muito satisfeito com o que a gente tem feito em infraestrutura. Nos últimos tempos, não tem nada igual. Não tem nada igual. Nada. Tanto em portos, aeroportos, rodovia. As ferrovias vão começar agora, mas foi como o secretário falou, a gente teve que estruturar algumas coisas, né? Nós fizemos uma repactuação lá atrás, que o governo ganhou o quê? Ganhou o quê com essa repactuação lá atrás? Tem que falar a verdade, é verdade. O pedaço da FICO. Isso serve para uma repactuação que você fez das maiores ferrovias do país. Nós estamos tentando. Das maiores ferrovias do país, o que o governo lucrou com isso? Nada. Nós estamos tentando recuperar. O ministro meteu o dedo na tomada para poder recuperar. Estão nos avisando aqui que o tempo está esgotado. Acabou. Vamos pedir para parar de falar. Podemos ficar horas aqui. Muito interessante o debate, mas você vê, Gabriel, a vida dura de privado, né? Deixaram você para o final, né? E agora acabou o tempo. Mas, enfim... Gabriel, diretor jurídico e compliance da Santos Brasil. Primeiro, te parabenizar pelo upgrade, que agora você virou francês, né? Você entrou com a venda para a CMA CGM. E, Gabriel, você pode confirmar tudo que foi dito aqui, como investidor privado, falar um pouco de regulação do setor portuário, lei de portos, só isso, em 5 minutos. Boa noite a todos e a todas. Primeiro, dizer que é uma honra participar desse painel. Só cracaço. Opa, assim melhorou? Melhorou. E eu queria fazer uma saudação rápida e especial ao amigo Fábio Lavor, que é um craque no setor portuário e agora está desfilando toda essa expertise aí pelo setor aeroportuário também. Eu acho que eu quero só dar uma mensagem, eu acho que vai muito ao encontro que foi colocado aqui, principalmente pelo professor Paulo Rezende, desse desafio que o setor portuário tem de prover capacidade para o comércio exterior. Eu acho que é o grande desafio que o setor portuário tem, e essa responsabilidade, mas, para isso, precisa uma série de questões precisam ser endereçadas, e muito no sentido de destravar o potencial do setor portuário. E... O Fábio falou um pouco da MP 595, da Lei 12.815, que é a Lei dos Portos, e eu acho que toda a legislação ela cumpre uma função social, ela vem depois, obviamente, de fenômenos sociais, que depois acompanham com a legislação, e a gente entende no setor que essa legislação já cumpriu o seu objetivo, que foi lá atrás expandir, ter a possibilidade, principalmente, de trazer os terminais privados a fazer os investimentos que você muito bem colocou, esse volume. E hoje ela é uma forma que está travando muito o potencial do setor, principalmente quanto ao provimento de capacidade no que se diz respeito à mão de obra. A gente tem o setor portuário, se não me engano, o aeroportuário, são um dos poucos setores
da infraestrutura nacional, que tem uma legislação trabalhista muito própria, regulada em lei própria e não na CLT. E no setor portuário a gente tem essa questão do OGMO, que é um pool de trabalhadores, nos quais os terminais são obrigados a contratar somente desse pool de mão de obra. E eu estou falando só aqui dos terminais localizados em portos públicos, que gera também uma simetria com os terminais privados, que, por sua vez, não precisam contratar junto aos órgãos. E hoje a grande, para fazer vamos dizer, esse próximo passo, eu acho que se avançou muito ano passado, com muita participação social, que gerou o texto do PL 733, que está agora na Câmara dos Deputados, com relatoria do deputado Arthur Maia, que visa principalmente enfrentar todas essas questões que estão, vamos dizer assim, que estão travando esse potencial, principalmente a questão da mão de obra, liberando os terminais localizados em portos públicos para poder ter uma liberdade maior de contratação e também trazer mais outros profissionais para o setor portuário, que hoje fica impedido por conta dessa restrição colocada na lei, e outras questões também que envolvem destravamento e atualização. A gente colocou muito aqui essa questão dos contratos de infraestrutura de longo prazo, que precisam ser atualizados, bem uma nova realidade, que esses contratos talvez já não façam frente quando vem essa realidade, e o setor portuário é a mesma coisa. Hoje, eu acho que as duas principais questões para destravar, e são um desafio, e prover essa capacidade que o Brasil precisa, que o comércio exterior precisa, que, no final do dia, como a gente colocou aqui, a rodovia, a ferrovia, tudo vai aos portos, e essa capacidade precisa ser provida, atualizar essa legislação, agradecer a 12.815, falar adeus e que venha uma nova legislação que permita destravar todo esse potencial que está latente no setor portuário. Perfeito. Muito obrigado, Gabriel. Bom, acho que conseguimos cumprir o prazo, né? Agradecer a todos. Obrigado, Eduardo. Não, obrigado a todos. Só dizer que acho que eu gostei muito do painel, saio daqui muito otimista, porque acho que eu, como participante aqui do setor privado, da área de rodovias, da área de trilhos, da área de aeroportos, acho que tem muita coisa para acontecer pela frente. Ao mesmo tempo, dá um calafrio aqui, porque a gente falava ali fora que está faltando engenheiro, viu, Tadini? Então, acho que para as autoridades que estão aqui, e para quem for pensar o 2050, pensar também em preparar os engenheiros para o futuro. Um abraço a todos, obrigado.